Deixa a tempestade vir. Bom, a gente vive querendo colher sempre alegria, a gente quer ter boas notícias, novidade da parte de Deus de segunda a segunda, mas é difícil quando a gente passa por tribulações. É difícil quando você começa a observar e o azeite e a farinha tá faltando na panela. É difícil observar quando você vê que alguém na sua casa não tá bem. Quando uma pequena tempestade particular de alguém vem sobre uma casa inteira. Quando injustiças acontecem no trabalho, acontecem no seu vínculo social, isso é tão ruim quando acontece. Parece que a gente está pronto para as boas notícias, né? Mas quando vem os momentos difíceis, até quem é mais forte, sente o barco dando uma balançada. E a palavra de Deus fala assim em Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Olha o que esse versículo está ensinando para mim e para você. Fiquem felizes por passar por tribulações, porque através da sua fé, você vencendo essa situação, ela vai produzir perseverança. Mas explica isso. Bom, eu posso contar de testemunho pessoal. Já parou para observar e olhar para trás que foram as situações difíceis que te fizeram avançar na sua vida? Uma simples dica, um simples exemplo. Fica desempregado hoje, do nada, recebeu uma mensagem, amanhã vem aqui no RH. Ou talvez hoje você foi demitido. Você está assistindo esse vídeo exatamente hoje, você foi desligado de uma empresa. Meu Deus. Pensa. Dependendo da sua empresa, por um lado é alívio, né? Às vezes você é muito cobrado, muitos resultados e o salário pequenininho. Mas independente da situação da empresa, aí vem aquela realidade na cabeça, mas eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar conta, eu tenho filho para criar, eu tenho uma esposa, eu tenho que ser o provedor da casa. Às vezes você mora sozinho e aí começa a vir aquele histórico de contas e de responsabilidades que você tem que pagar. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é que pobre só tem um nome. Não suja seu nome. E frase de mãe, né? Anota aí. Mas uma coisa que a gente tem que zelar é o nosso nome. Meu Deus, meu nome não pode ficar sujo. Ou às vezes você já tá limpando seu nome e fica desempregado de novo. E meu Deus, de novo. E já parou para pensar que essa situação difícil é porque Deus, Ele tá tentando te dizer, ei, olha para dentro de você. Tem um sonho, tem um projeto no seu coração e você nunca executa. Eu preciso trazer, sacudir o seu barco para você pisar fora dele. Jesus está andando sobre as águas de encontro a você dentro de uma tempestade. Mas assim como 11 discípulos, você está sentado. Você, está balançando, deixa eu me segurar onde é visível para mim. A sua fé está baseada onde você pode se apoiar. Só que Deus está assim contigo hoje. Pedro, vem para fora. Não é Lázaro. Mas na verdade nessa passagem foi Pedro que teve ousadia e disse: se tu és Jesus Cristo, se tu és o meu Senhor, deixe-me ir até você. Palavra. E aí vem a legalidade e o Senhor fala: vem. E Pedro deu o primeiro passo. E a gente sempre, muitas palavras por aí, muitos pastores pregam e dão mais clareza à fé de Pedro vacilando e afundando os pés do que contar como que eles voltaram para o barco. Lógico que eles voltaram andando sobre as águas, da mesma forma que ele foi andando. Mas dessa passagem eu gosto muito de dar vida a essa parte. Pedro foi o único que teve uma história para contar. Pedro foi o único que no meio da tempestade reconheceu o Salvador, reconheceu Cristo no meio da tempestade. E dentro dessa tribulação, ei Senhor, se o Senhor está nessa situação da minha vida, deixe-me ir até o Senhor. E ele andou sobre essa tribulação. Ele andou sobre o agito das águas. Ele encontrou com o Senhor. Deu uma vaciladinha ali. Ele olhou para o lado, viu o vento, mas o Senhor estava ali pertinho dele. Às vezes a sua etapa da vida hoje está sendo essa. Andei sobre a tribulação, estou aguentando firme. De repente, o emocional ficou assim, a incredulidade veio, mas Jesus estava perto, segurou na mão de Pedro.
E Jesus está hoje pertinho de você, segurando na tua mão. E volta para o barco. É incrível o poder que uma dificuldade tem de extrair o melhor que tem em você. E existem dois tipos de pessoa, né? Aquela que se acomoda e aceita a situação difícil que está vivendo, e aquela que começa a ter sangue nos olhos, uma chama ardendo no peito, e aquela convicção de que alguma coisa vai mudar na minha vida. Se a gente for ver relatos bíblicos, quantas histórias de homens de fé, mulheres de fé passaram por tribulações, mas elas andaram sobre a tribulação, encontraram com o poder de Deus, encontraram com Cristo, declararam uma palavra e foram agentes de transformação da sua geração, da sua família, da sua parentela. Então a minha pergunta para você é: a tempestade já chegou, esse vídeo é para quem está vivendo tempestade. Mas e aí? Vai ficar no barco esperando a tribulação passar? Ou vai melhorar sua ótica, enxergar Cristo nessa situação e ter ousadia para falar: Senhor, deixe-me ir até você. Que Deus te abençoe.